Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui hoje em mais um GC Online. É um prazer ter você com a gente. Toda quinta a gente está aqui reunido e tem sido um tempo tão precioso, tão bom. E o que nós queremos hoje é poder abençoar a sua vida e também ser abençoado por você. Eu quero, juntamente com os meus irmãos que estão aqui, poder orar por você, por esse GC, pedir ao Senhor para que fortaleça você que é líder, você que é um anfitrião, nesse tempo de quarentena, a você não desistir. Use os meios que nós temos para você poder continuar seguindo em frente com o seu GC. Deixa que eu ore por você nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer, queremos bem dizer o teu nome. Nós queremos te honrar, Pai, pela tua bondade, pela graça do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque a tua fidelidade nos alcança sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor está presente, Pai. Não há um momento, Pai, da nossa história, não há um dia sequer da nossa vida em que nós estivéssemos sozinhos, desamparados, Deus. Nós podemos te louvar nessa noite, te engrandecer pela tua fidelidade, Senhor. Eu oro, Pai, por cada irmão, por cada irmã que está participando desse GC. Eu oro, Pai, para que onde essa célula, onde esse vídeo, onde esse áudio chegar, Pai, seja, Pai, no leito de um hospital, seja, Pai, numa penitenciária, onde quer, Pai, que esse GC chegue, Pai, que essas vidas possam ser transformadas, Pai. Eu oro, Pai, para que cada líder de GC possa ser revigorado, fortalecido, Pai, desafiado a não desistir dessa missão, Pai. Eu oro, Pai, para que cada anfitrião acredite, Pai, no retorno, Pai. Eu oro, Pai, para que nós possamos ser consolidados, firmados na Tua verdade, Pai. Eu oro, Pai, por cada ovelha, Pai, por cada discípulo, por cada discipulador, Pai. Que seja um tempo precioso aqui com os meus irmãos e nós queremos nessa noite entoar canções ao Teu nome, Te adorar por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém, amém. Que bom estar aqui com os meus irmãos. Está aqui o Anderson, Samantha e o Tyrone. Sempre é bom ter vocês aqui. Irmãos, vocês que estão em casa, você que é um líder de GC, essa semana a lição é livre, mas hoje aqui no GC Online nós vamos falar sobre a importância da igreja local. E eu queria que você, sem demora, pudesse abrir a sua Bíblia, lá no livro de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 mesmo. Como você sabe, o apóstolo Paulo é um missionário, um plantador de igrejas, né? E lá em Atos, nós estudamos Atos, lá em Atos 18, o apóstolo Paulo, ele funda essa comunidade em Corinto, juntamente com Priscila e com Áquila. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 1, o que é dito é o seguinte: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos irmãos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que estão em toda parte, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre agradeço a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus, nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Pois eu fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Até aí. Pai, nos ajuda nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
quando nós nos dispomos a falar sobre a importância da igreja local, eu decidi separar um texto que mostra uma igreja local não perfeita. Quase sempre, Samantha, quando a gente olha para o livro de Atos e vai falar da comunidade primitiva, a gente nunca leva em conta os erros daquela comunidade, a gente sempre fala das qualidades. Qual que é o problema de não levar em conta os erros desses novos cristãos, ou desses cristãos de início da caminhada? Quando a gente negligencia os erros, nós negligenciamos o tratamento e o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Hoje nós queremos falar sobre a importância da igreja local. Nós temos que desmistificar muitas coisas. Primeiro, nós deveríamos definir para vocês, se é que é possível, o que é uma igreja, né? A igreja, ela não somente é a noiva de Jesus, como ela é a expressão da beleza do nome de Jesus. A igreja não é um lugar físico, isso aqui onde nós estamos não é a igreja, aqui é um templo onde a igreja se reúne. Eu sozinho não sou a igreja. Eu, mais o Anderson, mais a Samantha, mais o Tyrone, mais você que está em casa, nós somos a igreja. A igreja local é uma parte do corpo de Jesus que está estabelecida em algum lugar. Por exemplo, nós estamos estabelecidos aqui no bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte. Nós somos uma comunidade local daqui. Agora, existem várias dificuldades quando nós falamos sobre igreja. Primeiro, porque nós pensamos de forma equivocada que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. Durante muito tempo, o nosso linguajar e os nossos pensamentos deu a entender que todo mundo que está aqui dentro é perfeito. Deixa eu tentar fazer um apunhado aqui do que Paulo está falando. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja local onde tinham vários problemas, vários pecados. Os piores pecados que você pode imaginar, a comunidade de Corinto abraçava esse pecado. E aí o apóstolo Paulo fala assim, ele está escrevendo uma carta e no verso 2 ele fala assim, eu estou escrevendo à igreja de Deus. Então nós começamos a pensar sobre igreja, que igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, e é possível sim que uma comunidade de Deus tenha na sua caminhada pecados e erros, né? O que nos garante o trabalhar de Deus é, no final do argumento de Paulo, no verso 9, quando ele fala assim, fiel é Deus. A primeira coisa então que eu queria propor para você, Anderson, é uma reflexão em cima dessa realidade. Nós já sabemos então que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Nós sabemos então que o Espírito de Deus trabalha na igreja. Nós, enquanto membros desse corpo, estamos sendo aperfeiçoados, né? Se aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, logo qualquer pessoa pode chegar. E nós confiamos que o Deus que trabalha em nós pode trabalhar em qualquer pessoa. O que você pensa quando você ouve que a igreja, enquanto lugar, não mais enquanto um corpo orgânico, nós, o que você pensa quando eu falo assim, a igreja é um lugar aberta a pessoas com problemas, com pecados e com defeitos? O que me vem à cabeça mesmo quando fala sobre a igreja, lugar para todos, fala dessa visão a qual muda, né? Nós temos sobre igreja. Quando fala sobre igreja, no modo geral, a gente imagina já templo. A primeira coisa que vem na cabeça são templos, são edifícios, mas na leitura que Cristo vai fazer a falar sobre igreja, ele fala dessa nova casa, a qual o Pai está propondo. É uma casa que é lugar para todos. Então ele tira essa ideia um pouco da ideia de templo, porque quando eu penso em templo, eu penso em palco, eu penso em altares, eu penso em hierarquia, pessoas em cima de outros, eu penso em lugares diferentes, distintos, mas quando fala sobre casa, qual o Cristo está falando sobre que agora essa igreja vai ser a casa de Deus, somos morada de Deus, nos fala sobre mesa, nos fala sobre lugar de assentar, lugar onde todos são bem-vindos, todos se assentam. Então é falar sobre isso, sobre o lugar onde Cristo convida todos a sentarem a partir de si. Ele está na mesa e convida todos a participar dessa mesa. A igreja então, ela passa a ser, segundo a afirmação do Anderson, a igreja passa a ser o lugar onde Deus manifesta a sua graça, abrindo espaço à mesa para que qualquer pessoa possa se achegar e assentar. Eu gosto de ler o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Corinto, Samantha, porque nós temos um ideal perfeccionista. Quando a gente foi chamado a viver o Evangelho, muitas vezes nós pensamos que a gente vai viver nessa terra e nesse plano a perfeição.
Só que a gente não vai. Beleza, pastor, já que nós não vamos viver, então vamos nos entregar então a tudo que é tipo de pecados e vamos viver a nossa vida. Não. O fato de saber que Deus, por meio do seu Espírito, está trabalhando nos nossos corações, nos aperfeiçoando, é o que nos leva a uma vida de temor, como nós falamos semana passada, e uma vida de piedade. A igreja, todas as vezes que você vier à nossa comunidade, uma das lagoinhas, o nosso desejo, o meu desejo enquanto pastor, dos irmãos aqui enquanto liderança, é que quando a gente levantar a nossa porta para que você possa se achegar, você saiba de uma coisa: aqui não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é o lugar de um ser perfeito, Deus. Aqui só há lugar para uma pessoa perfeita, e essa pessoa é Deus por meio do seu Espírito. Por quê? Porque quando você chega, quando eu entro, quando nós nos reunimos enquanto corpo, Deus, o perfeito, o sempre perfeito, Ele começa a manifestar o seu poder nos aperfeiçoando. E aí não tem níveis de pessoas que são melhores ou piores. É legal pensar que Deus é o único perfeito, Samantha, porque todos nós, com as nossas imperfeições, olhamos juntamente para uma mesma direção, para um mesmo lugar. Você já teve dificuldade, Samantha, de entender, alguma vez você teve dificuldade de entender que Deus estava realizando um processo na sua vida? Calma, é um processo, você não vai ser perfeito de uma hora para outra. Já teve essa dificuldade? Muita, né? Por muito tempo da minha vida, eu achava que eu tinha que fazer para Deus me aceitar, achava que eu tinha que fazer certo, quando na verdade é pela graça, né, por meio do agir do Espírito, que Ele mesmo me convence daquilo que Ele não quer que eu faça, né? Aquilo que vai entristecer o Espírito Santo. Mas assim, eu achava que era por meio do meu esforço. Não que a gente não tenha que, né, fazer um esforço, mas quando eu entendi que isso partia dele, que de mim mesma, eu não conseguia ser boa o suficiente, que eu não queria ser, que eu já tinha nascido de uma forma, né? Se não fosse o Senhor me encontrar, quando Ele fala, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Quando eu entendi isso, eu falei, tá, então não sou eu quem faço, é Ele que faz. Mas eu tive muita dificuldade. E é bom que saia um peso dos nossos ombros, de entender que mesmo em vidas que não manifestam externamente aquilo que nós julgamos como a postura de um cristão, como a moral cristã, ainda assim Deus pode estar trabalhando. Nós não podemos negligenciar que quando nós nos reunimos enquanto corpo, dentro desse lugar que é um templo, né? E nós dizemos que isso aqui é igreja, porque estamos aqui como igreja, quando nós nos reunimos, nós não queremos chamar atenção para nós. Nós queremos chamar atenção para Deus, que reúne debaixo de um mesmo teto, sentado em uma mesma mesa, pecadores. Nós somos isso, nós somos pecadores. Essa é a nossa realidade, a realidade de que sem o Senhor, como a Samantha falou muito bem, se não fosse Deus que tivesse se revelado a nós, nós não conseguiríamos sozinhos. E aí o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que, apesar de todo o pecado que ela vivia, toda sorte de pecados aqui, eu quero que depois você em casa, tire uma semana, leia esse texto todo de Coríntios, você vai ver que eles viviam todo tipo de pecado. Só que independente do pecado dele, isso não mudava a realidade de Deus estar trabalhando. E aí isso já traz um ensinamento para a gente. Primeiro, nós precisamos ficar atento para não criar estereótipos de quem é santo e de quem não é. Por quê? Porque Deus pode estar trabalhando na vida de alguém que nós estamos condenando. A igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem, no caso da comunidade aqui, do templo físico, ela se reúne não para que fique expresso o esforço do pastor Rafa em se demonstrar alguém perfeito. Mas quanto mais imperfeição se revela nessa comunidade de Corinto, mais existe a possibilidade de Deus revelar o seu poder que preenche toda a fragilidade. O que nós fazemos então? Já que somos pecadores e nós não temos condições sozinhos, nós nos entregamos então e vivemos toda sorte de pecados? Não! Nós precisamos confiar no trabalhar de Deus e entender que Deus é quem converte corações, quem converte mentes. Quando nós falamos sobre a importância da igreja local, eu sou desafiado a pensar que nos últimos anos aumentaram o número de pessoas que não querem mais congregar.
né? Os chamados desigrejados, né? O que levaria uma pessoa a não querer mais participar de um corpo? O que levaria uma pessoa, Anderson, a não querer mais compartilhar dessa mesa, compartilhar desse espaço público? O que eu vejo muito é essa falta de identificação. A pessoa não identifica mais com esse corpo, então para ela sair é um alívio e é a fuga, é o que ela precisa. Ao não encontrar parte, não sentir parte dessa igreja, né? Porque uma igreja que eleva o padrão de espiritualidade ou de santificação e não entende esse processo, é uma igreja totalmente desumana, que não entende os processos da vida. Quando nós falamos sobre o nome da igreja na teologia, que é comunidade dos santos, né? Um dos nomes que a igreja recebe, é essa comunidade onde as pessoas que foram santificadas, não porque elas são santas, que elas não são perfeitas, mas elas são santas porque foram santificadas. E o que eu entendo muito que Cristo faz conosco, não é retirar a gente de vez aqui nesse plano, né, do pecado, mas é dar sobre nós uma conscientização maior sobre o pecado. Então a diferença do cristão e não cristão diante do pecado, não é que o cristão ele passa a não pecar mais, que ele está no nível acima daqueles que não estão aqui dentro, mas ele tem uma conscientização maior, ele consegue identificar o que realmente agrada e o que não agrada a Deus, e o que ele deve orar para que Deus consiga ajudá-lo a escapar e vencer nisso. E essa consciência que o Anderson fala é uma consciência que é maior do que a consciência acerca do pecado ou não. É uma consciência primeiro acerca do trabalho de Jesus, porque é Ele quem nos santifica. A igreja, ela é santa, e quando a gente fala que ela é santa, é que existe, a gente está falando de um futuro. Nesse tempo em que nós vivemos, quando a Bíblia fala que nós somos santos, ela está falando de uma constante. Nós estamos sendo santificados. E ser santo não é não pecar. Ser santo é ter consciência de que pecou e recorrer ao advogado. Eu acho que muitas vezes as pessoas não se sentem à vontade a participar das nossas reuniões, a comungar da nossa fé, porque nós nos portamos como pessoas perfeitas. Mas quando a gente se porta como pessoa perfeita, parece para esse que está percebendo, ouvindo e vendo, que a gente está fazendo isso e realizando com a nossa própria força. Quando, na verdade, quanto mais vulnerável nós nos revelamos diante do outro, mais fica explícito que o que nos dá condição de dizer não somente ao pecado, de dizer não a nós mesmos, é o Espírito de Deus. E aí, quando o Anderson fala sobre santificação, o que nós precisamos entender é que santificação é um processo de Deus em nós. Não é simplesmente uma opção minha, eu vou me santificar, é Deus trabalhando. Então, deixa eu trazer para você, talvez, uma novidade de definição do que é uma igreja e do que é a comunidade local. A igreja é como se fosse uma comunidade terapêutica, onde pecadores se reúnem, todos voltados, olhando juntamente para a mesa do banquete, onde Cristo está sentado e Ele é o perfeito. Dele flui a capacidade de nós sermos aperfeiçoados. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja é lugar de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. Talvez você está me ouvindo e você se desenganou. Você se desiludiu por várias situações. Talvez por não ter uma identificação, talvez por ter um padrão elevado de santidade, talvez por usos e costumes, por qualquer motivo que seja. Mas a verdade sobre a igreja é que ela é completamente dependente do seu Senhor. Ela depende totalmente de Jesus. Por mais talentoso que o Tyrone, que tocou o teclado, pode ser, por mais talentoso que a Samantha, que o Anderson, que eu possamos ser, Deus é quem opera em nós, tudo em todos. Deus é quem opera em nós essa capacidade de nós respondermos a esse processo de santificação. Nós temos que tomar cuidado, quando nós nos reunimos enquanto corpo, enquanto comunidade, nós nunca podemos tentar parecer aquilo que nós não somos. Às vezes eu sinto falta no nosso meio de pessoas vulneráveis. Quando eu não era cristão, protestante, eu nunca quis ser cristão evangélico, porque eu tive contato com alguns cristãos evangélicos na minha infância e adolescência, e eles tinham um estereótipo de perfeição. Eles se portavam diante de mim como pessoas melhores. Eles não usavam tal roupa, não comiam tal coisa, não faziam tal coisa. E aquilo tudo fazia com que eles olhassem para mim, ou pelo menos com que eu me sentisse assim, eles olhassem para mim de cima.
Mas a igreja não foi chamada a olhar como alguém que é melhor do que o mundo. Ela foi chamada a se diminuir, na altura do mundo para poder servir ao mundo, para poder servir aquele que não conhece a Cristo ainda. Então não há perfeitos aqui. Não há. Uma vez eu ouvi duas irmãs falando sobre mim. Será que o Rafael peca? Eu pensei assim, o que poderia fazer alguém pensar que eu não peco? Aquilo que eu exerço. Às vezes você olha para nós, pastores, e pensa assim, será que ele é perfeito? Nós não somos perfeitos. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente. Todo tipo de gente. O maior absurdo que me trouxe dificuldade de aceitar a fé cristã, no início, era que a igreja recebia ex-traficante, recebia o pior tipo de gente, a igreja aceitava. Olha só que coisa mais linda, houve um tempo em que nós estávamos abertos a receber todo tipo de gente, e o pior tipo de gente que ninguém mais queria receber. Só que a gente confundiu isso como se nós fôssemos de alguma forma melhores por receber esse tipo de... Só que não. A igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem em torno dessa mesa de Jesus, não há ninguém perfeito, é onde os imperfeitos se reúnem, Deus manifesta o seu poder e nós somos todos os dias aperfeiçoados. Rafa, me veio à memória agora aqui um cenário bíblico, né, ao qual Jesus ele quebra ali a mesa dos... Agora esqueci o nome. Dos mercadores. Dos mercadores, que eles estavam no templo, né? O templo ele era dividido em 3 partes. Tinha a parte onde só ficavam os judeus, ficavam só os que faziam os exercícios eclesiásticos, sacerdotais, e tinha onde ficavam os judeus, e um pátio que era para todo mundo. E diante daquele momento onde que o pátio começou a ser ocupado pelos mercadores e tudo mais, impossibilitando que os demais, todos pudessem participar, Cristo, olhando que dali, ele fica revoltado, porque onde que está o espaço que era para todos, onde que era para os gentios, os que nunca poderiam ter acesso a lugares melhores, né, nessa hierarquia que havia naquela época, Cristo se revolta e quebra aquilo tudo. E o que é o mais chocante até hoje no Evangelho para mim é isso, esse convite de todos à mesa. Tipo assim, eu vi Cristo nesse cenário revoltando porque estava sendo impossibilitado dos demais, os gentios, ou todos chegarem. E o que é mais chocante no Evangelho, que é escandaloso até para os nossos cristãos às vezes, é ver como Cristo aceita. E como os cristãos são vistos lá fora, principalmente os evangélicos, as pessoas falam assim, poxa, a pessoa pecou a vida toda e no final ela converte e está tudo aí. Mas aí pessoas perguntam, mas como é isso? Eu falei assim, não, isso é realmente o Evangelho. Ele é acessível e ele está de olho a todos, até mesmo aqueles que a sociedade negou. E às vezes o mais engraçado é que talvez eu e você que está em casa, nós fôssemos esse tipo de gente que cometia todo tipo de atrocidade. E quando a luz do Evangelho brilhou para nós, a gente conheceu o Senhor Jesus, a gente começou a se achar melhor. E nas nossas reuniões, a gente pensa ser melhor do que alguém, só que não. Igreja, mais uma vez dizendo, não é lugar de pessoas perfeitas ou melhores do que qualquer pessoa. Nós somos humanos, servos de Jesus, pessoas que estão vivendo um processo. Quando o Anderson fala sobre essa divisão que existia no templo, me veio à mente também quando o véu do templo se rasga, porque a igreja ela é o sinal maior desse véu do templo rasgado. Por quê? Porque não há mais uma hierarquia no sentido de que quem é que pode se achegar diante de Deus ou não. Na igreja, ou a igreja, ela tem livre acesso a essa mesa, livre acesso ao Pai. Quando nós, enquanto igreja local, levantamos nossas portas, abrimos nossas portas, o que nós dizemos com isso é, venham todos, os que se sentem perfeitos, os que se sentem imperfeitos, os que têm pecados e sabem que têm, os que acham que não têm, venham todos. Não foi isso que Cristo fez quando ele falou, vinde a mim? Vinde a mim quem? Todos os cansados, os que estão fadigados pelas suas práticas pecaminosas e os que estão fadigados pelas suas práticas religiosas, venham a mim. Então você que está em casa, a primeira coisa que você precisa entender é que uma comunidade local, que é a tua comunidade local, que é a Lagoinha Matriz aqui, nós não somos perfeitos. Quando nós levantamos nossas portas, a cada reunião nossa, a cada culto nosso, a cada uma das nossas igrejas, em cada bairro que nós temos, o nosso desejo é que pessoas imperfeitas cheguem. Porque nós precisamos entender que a mensagem de Jesus atraía todo tipo de gente, e às vezes o pior tipo.
Se a mensagem de Cristo atrair o pior tipo de gente, a nossa mensagem precisa atrair também. O que nós estamos dizendo enquanto igreja, enquanto corpo, né? Enquanto pessoas? Falamos um pouco atrás aqui sobre as pessoas que abandonaram a comunhão. Nós sabemos que o escritor de Hebreus adverte a não abandonarmos a comunhão. Surgem vários argumentos para não participar da comunhão, alguns argumentos até relevantes, né? Mas nós precisamos entender primeiro que a igreja ela precisa ser humana e simples. Vai entrar todo tipo de gente. Eu estou falando aqui sobre igreja, mas pensa você sobre o teu GC. Quando você abre um GC, ou você é líder de um GC, quando você decide estar à frente de um GC, você está dizendo que qualquer pessoa pode entrar nesse GC. E qual que é o nosso papel? Estar diante dessa pessoa nos sentindo alguém melhor? Não. Essa comunidade de Corinto, apesar de todo o pecado que eles estavam vivendo, apesar das imperfeições que eles estavam tendo, né, eles eram completos dos dons. Eles tinham todos os dons para servir, ou seja, no serviço ao corpo, era uma comunidade que servia perfeitamente porque ela estava com todos os dons presentes ali. Isso traz para nós aqui um ensinamento, que a manifestação do dom não é necessariamente uma manifestação de uma espiritualidade sadia. A pessoa pode ter vários dons, eu posso pregar, você pode cantar, você pode ensinar, Isso não quer dizer que nós estejamos vivendo de fato a saúde espiritual. Não quer dizer, né? Mas isso também não quer dizer que o fato de termos pecado ou de pecarmos, nós somos indignos. Sabe por quê? Porque uma vez que Cristo morreu por nós, pela igreja, o que nos dignifica não é somente a nossa luta contra o pecado, mas o sacrifício eterno de Jesus. E a igreja se reúne em torno disso, da beleza do sacrifício perfeito de Jesus. Quando eu fui a primeira vez num GC, a convite de um amigo meu, e lá eu me converti, e eu tive depois um segundo contato com a igreja local, de todos os problemas que eu vi nos próximos anos, porque é sempre assim, a gente conhece Jesus, fica maravilhado, começa a conviver em comunhão e aí começa a surgir todos os pecados, os problemas e os defeitos dos seres humanos, ok. E a gente começa a abandonar um pouco da beleza de ter conhecido a Cristo, né? Quando eu conheci a Cristo por meio dos irmãos também, no início da minha caminhada, eu nunca me senti tão amado, nunca me senti. Houve um tempo depois que eu fiquei revoltado com a igreja, porque comecei a confundir um pouco as coisas, mas eu precisei me lembrar de que desde sempre a igreja foi responsável para que eu não me perdesse nessa vida. Talvez você que está ouvindo esteja um pouco chateado com a sua denominação, com a sua igreja local, com o seu GC, mas entenda uma coisa. Primeiro, o seu GC, a sua igreja, não é lugar de pessoas perfeitas. Lembre-se que em muitos momentos da sua caminhada, a sua comunidade local foi responsável por te trazer de volta a esperança e te fazer olhar para um lugar onde você conseguia ver Cristo. E o que é a igreja, senão a manifestação visível de Jesus? Quando nós olhamos para a igreja, nós queremos ver nela os atributos de Jesus. É desafiador, irmãos, eu não vou mentir para vocês. É desafiador um montão de gente diferente reunida. Uns querem que nós pintemos de preto, outros de azul, outros de rosa. É muita gente, é uma diversidade. Já falamos sobre isso aqui também, sobre a beleza da diversidade. O mais maravilhoso da igreja é como ela é diversa, né? Por exemplo, se eu pudesse falar aqui sobre nós que estamos aqui, eu tenho problemas numa área, Anderson em outra, Samantha em outra, Tyrone em outra, só que isso não nos torna melhor do que o outro, né? É justamente a nossa fragilidade que nos torna um. Porque somente num lugar onde o corpo é frágil, Cristo tem poder para manifestar que Ele é tudo em todos. Ele é o capacitador, Ele é o autor, Ele é. Então, desde já, eu quero te convidar, eu quero te fortalecer, eu quero te encorajar a não desistir de pessoas, porque o ajuntamento de pessoas que é a igreja, e esse ajuntamento organizado é a organização. Isso aqui é a igreja.
Isso aqui organizado é a Lagoinha, é você, irmãos. Ah, mas pastor, nós sempre vamos ter argumentos para poder desistir daquilo que Deus mandou que nós insistíssemos, né? Às vezes eu fico olhando para mim, confessando para vocês, e eu fico olhando o quanto que eu às vezes crio estereótipos perfeccionistas. Mesmo eu, com vários argumentos modernos, a gente cria estereótipos assim. A gente não está pronto para lidar com o erro do outro. Interessante pensar que na comunidade primitiva, os irmãos confessavam as culpas uns aos outros. Por que os irmãos confessavam as culpas, os pecados uns aos outros naquela época e hoje não mais? Porque naquela época, ninguém pensava ser perfeito, porque estava ainda muito quente a ideia de que só um era perfeito. A comunidade, talvez você que está ouvindo, pense assim, mas eu fui machucado, eu fui ferido. Você não foi ferido pela igreja de Jesus, você foi ferido por pessoas, entendeu? Ou talvez por uma instituição, mas a igreja, ela é primeiro submissa ao seu Senhor, ao seu esposo, ao seu noivo. Eu quero te encorajar a isso. Essa comunidade de Corinto me ensina muito, porque eles estão vivendo toda sorte de pecados, eles estão divididos, brigando uns com os outros, mas ainda assim o apóstolo Paulo fala assim, eu estou escrevendo essa carta para a igreja de Jesus. E aí sai um peso do teu ombro, do meu ombro, e eu sei que eu não preciso ser perfeito. Porque quando a Bíblia fala para a gente caminhar em direção à perfeição, é uma caminhada, meus irmãos. É uma caminhada, né? São vários os problemas que a gente percebe em nós, que se nós negligenciarmos que Cristo é quem está trabalhando em nós, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Ele vai manter vocês firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Ele vai fazer isso? Porque fiel é Deus. A igreja é o lugar onde pessoas imperfeitas se reúnem porque elas confiam em quem? Em Deus, que vai aperfeiçoá-las. Claro que a gente está falando aqui isso, só que isso não é sabido por todos. Na prática, nós não vivemos assim. Na prática, sim, nós impomos estereótipos. Na prática, sim, a gente estabelece paradigmas. Na prática, nós dividimos pessoas em classes. Na prática, nós erramos muito, muito. Mas o que a Bíblia, através de Paulo, está nos advertindo? A todos nós, com os nossos erros e defeitos, olharmos para o Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala assim, na segunda carta dele aos irmãos de Corinto, né? Por 3 vezes eu pedi ao Senhor para que arrancasse de mim esse espinho na carne. A gente ficou tão fixado no espinho na carne, a gente está tentando entender o que seria esse espinho. O espinho na carne é um espelho que está diante de Paulo, mostrando para ele que ele tem fraquezas e por isso ele não é melhor do que ninguém. E por isso, no corpo de Cristo, todos nós temos fraquezas e somos fortalecidos e revigorados por Cristo. Por esse Cristo que nos alcança e nos transforma. Então você, que tem um GC, que é líder de GC, tenha compaixão, tenha misericórdia daqueles que ainda erram no que você não erra. E é legal demais, porque desde que eu conheci o Senhor, o que foi mudando na minha vida é que os meus erros mudaram. Lá em 2007, quando eu conheci o Senhor, os meus erros eram X. Depois se tornaram Y. Sempre vai mudando. Por quê? Porque debaixo desse céu não há ninguém perfeito. Eu quero dizer com isso, meu irmão, eu quero te encorajar primeiro a participar de uma comunhão, a participar de um corpo sólido. Pastor, mas eu não sou importante, Deus não pode me usar. Que qualificação, que utilidade que eu posso ter? Uma outra coisa importante, Samantha, é que a gente sempre olha para os nossos erros pensando que Deus não pode nos usar ou nos transformar. A igreja é o lugar de transformação, onde pessoas estão sendo transformadas. Eu quero te encorajar a isso. O que você quer falar, Anderson? É porque me lembrou uma frase dita até pelo Leonardo Gonçalves, numa das músicas que ele canta, e que me fez refletir muito sobre essa frase. É sobre que ter fé em Deus não é somente acreditar que Ele existe, mas também acreditar que Ele acredita em nós. Então, essa visão que a gente tem nossa, às vezes, diante de Deus, ela é bem reduzida, limitada. E isso é muito bom, a gente ter essa visão. Mas se a gente não tiver essa visão mais sadia, de uma forma não massacrante, ela nos destrói, nos coloca numa posição de que a gente vai estar sempre distante de Deus. E algo que você falou
há uma beleza muito grande nessa diversidade a qual Deus lida, né? E por eu ser diferente do outro, é onde que ele vai trabalhando nesse defeito que a sociedade tem desde o início, que é dificuldade relacional. E ele convida a relacionar, e isso é muito lindo da parte. E às vezes a beleza dessa diversidade é que aquilo que é fraqueza para mim não é para o Anderson. E ele me suporta na minha fraqueza e eu o suporto na dele. Por isso que a comunidade cristã chamada igreja, a igreja visível na igreja local, não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas, seja ela quem for. E nós estamos com as portas abertas para que venham todo tipo de gente. A igreja, ela entende que uma vez que Cristo se revelou para você, para mim, para nós, o passado passou. Ela não está caminhando lendo o que eu fiz no meu passado. Ela está caminhando lendo o que Cristo fez de uma vez por todas e para sempre. Eu quero encorajar você, líder de GC, por favor, quando você se reunir com o seu grupo, não estabeleça um parâmetro de perfeição. Aceite as pessoas com as suas imperfeições, sabendo que Deus te aceitou com a sua imperfeição. E aceitar a imperfeição do outro não é compactuar com o pecado, é entender que Deus é o único capaz de transformar corações. Quero encorajar você que desistiu da comunhão, que não participa mais do culto, você que não quer mais se reunir, não quer mais se organizar, você que não quer mais servir ao próximo. Porque parece às vezes que a gente se reúne aqui para buscar alguma coisa. Não, nós nos reunimos, nos organizamos enquanto corpo para servir ao outro, para servir a alguém. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro de Deus. Ela não é perfeita, ela é santa e ela está sendo santificada. Eu quero orar por você que está em casa, eu quero te encorajar a não desistir da igreja, no sentido de não desistir do próximo, não desistir da comunhão, no sentido de não desistir do corpo, do orgânico, da sua comunidade local. Você que faz parte da nossa igreja, da Lagoinha, eu quero te encorajar, meus irmãos, eu quero encorajar você. Você tanto pode participar dos cultos presenciais que nós estamos tendo, quanto você pode participar dos cultos online. O que nós queremos? A gente nunca deveria ter pensado em ser perfeito. E nós não somos, e nem pensamos mais tanto. Nós queremos abrir o nosso braço e dizer para você, vem, vem. A igreja, ela é a face do Cristo que fala, vinde a mim. Eu vou orar por você, nós vamos cantar uma canção. É a tua cruz, Jesus. É a tua cruz que faz com que nos reunamos como igreja. É a tua cruz que nos permite, mesmo imperfeitos como somos, poder servir ao nosso semelhante. É a tua cruz que nos possibilita sentar à mesa ao lado de alguém cuja fraqueza não é igual à minha. É a tua cruz que me permite servir o meu irmão na fraqueza dele, enquanto ele me serve na minha. É a tua cruz que faz da igreja, por pior que ela possa ser, a tua igreja. É a tua cruz que faz com que Deus não desista da igreja. E é pela tua cruz que nós não vamos desistir da igreja também. Nós não vamos desistir da comunhão, das reuniões. Nós não vamos desistir, Pai, de sermos um instrumento na vida do nosso próximo. Nos ensina a lidar com as nossas imperfeições e nos ensina a lidar com as imperfeições do próximo. Em nome de Jesus. Se você não tem uma igreja, nós queremos ser a sua. Nós queremos ser para você a sua família. Você vai poder fazer contato com a gente de alguma forma e nós queremos estar perto de você, sabendo que você é aceito por nós, porque nós fomos aceitos por Cristo. Que Deus te abençoe, abençoe sua semana e até semana que vem. Fiquem com Jesus.